Bom dia. Deu quase uma microfonia aí, mas está tudo bem. Minha voz precisa um pouco mais de grave. Hoje nós continuamos a nossa série Orações que Moldam a Vida. Nós estamos refletindo ao longo deste mês e um pouco a respeito, e um pouco também no mês de setembro, nós teremos um tanto dessa reflexão baseada no livro dos Salmos. E nós temos notado ao longo dessa série que orar nada mais é do que permitir com que camadas sejam abertas e expostas no nosso coração, para que de alguma maneira a gente possa experimentar a grandiosidade da graça de Deus sendo manifestado em nós. O que eu tenho trabalhado ao longo dessa série, também pastor Michel, é que nós por vezes acreditamos que a oração ela tem o papel único de mudar o coração de Deus, e que de alguma maneira Deus precisa fazer coisas por nós e fazer coisas através de nós. Mas a gente não para refletir e ponderar a respeito da ideia de que a oração produz algo em nós. Em nós. E por isso que eu tenho batido na tecla de que quando nós nos encontramos com Deus, quando nós nos colocamos em oração, nós temos sempre que avaliar o que Deus está fazendo em mim. E o que nós nos tornamos depois do amém? O que nós nos tornamos depois do momento em que nós saímos da nossa relação ali direta com Deus em oração? Como Deus está produzindo em mim o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor patrão? O que Deus está fazendo dentro de mim? Todas as vezes que eu me coloco em oração diante dele. Por isso que nas últimas semanas nós falamos um pouco a respeito de alguns salmos. Comecei falando um pouco sobre o Salmo 4, como nós somos moldados pela angústia, e como nós podemos sim, diante de Deus, abrir o nosso coração e apresentar quem de fato nós somos e aquilo que nós estamos passando, e Deus acolhe a nossa dor e de alguma maneira trata isso dentro de nós. Na semana seguinte, o pastor Michel falou um pouco a respeito do Salmo 51, a maneira como Deus molda a gente através do arrependimento. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, buscando a Ele, ouvir a voz dEle, pedindo perdão pelos nossos pecados e sendo recebidos por Ele, ali há uma transformação e ali habita a graça de Deus, transformando a nossa identidade. E na semana passada eu falei um pouco sobre o Salmo 42, um momento no qual nós percebemos que existe um vazio dentro do nosso coração, mas Deus de alguma maneira trata esse anseio da alma e nos conduz para perto dele. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do Salmo 90. Um salmo que eu gosto muito e que de alguma maneira faz com que eu tenha muitas reflexões a respeito dessa oração, porque é uma oração única no livro dos Salmos. A gente tem a oração de Davi, a gente tem a oração os filhos de Corá, a gente tem orações por todos os lados, mas essa é a única oração que nós temos de Moisés. A oração de Moisés. Então eu gostaria de ler com você essa oração, porque o livro dos Salmos nada mais é do que orações poéticas diante do Senhor. E diz assim então o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, e eles são como sono, como relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocastes diante de Ti as nossas maldades e à luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob Tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas
o melhor deles é cansaço, enfado. Pois tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos, a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que a tua palavra é viva e ela fala conosco. Por isso, Deus, eu peço que nessa manhã o Senhor continue a falar com a gente. O Senhor falou com a gente através de canções, através das orações. Eu peço a Deus que agora, de maneira viva, o Senhor fale conosco. E eu peço também, Pai, que o Senhor mude algo em nós. A tua palavra, ela não vem apenas para mudar a nossa mente, mas também gerar algo e brotar algo poderoso dentro de nós. Ela nunca volta vazia e eu confio nisso, Pai. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco. No nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já teve a sensação de que a vida está passando mais rápido do que você consegue acompanhar. Eu não sei se essa sua semana foi assim. As minhas 2 últimas semanas eu consigo avaliar que é quase uma névoa assim, de um monte de coisas que aconteceram, né? Eu estava correndo de um lado, correndo de um outro. Às vezes a semana começa e de repente já é domingo. Tem um professor meu que ele dizia que preparar sermão todo domingo é como se você tivesse tido um parto no domingo e na segunda-feira descobriu que está grávido de novo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Às vezes parece que eu preguei ontem e já estou aqui pregando de novo. No Rio de Janeiro parece que eu cheguei ontem, mas já vão fazer 9 meses que eu estou aqui, né? O tempo voa. Maria Luísa nasceu ontem, já vai fazer 4 meses essa semana. O tempo voa. E às vezes a gente não percebe isso, a gente não se dá conta disso. E esse talvez seja um dos grandes paradoxos da nossa geração. Nós nunca tivemos tantas ferramentas para economizar tempo quanto nós temos hoje, mas nunca pareceu tão difícil ter tempo. Em 2007, Steve Jobs, na Califórnia, ele deu um discurso no lançamento do iPhone. E no lançamento do iPhone, ele fez uma promessa com relação a uma tecnologia simples, que tudo seria mais rápido, mais acessível e estaria no seu bolso, né? O tempo passou, a gente tem os nossos smartphones no nosso bolso, e nós podemos hoje, de alguma maneira, conversar instantaneamente com alguém do outro lado do mundo. Nós podemos resolver problemas de uma maneira imediata, sendo que, em alguns casos, seriam resolvidos apenas com dias. Nós conseguimos resolver trabalhos hoje com apenas alguns códigos rápidos, prompts rápidos, para poder resolver a nossa vida, algo que talvez a gente levaria semanas fazendo. A tecnologia, ela conseguiu acelerar tudo, ao ponto de que um sociólogo diz que nós vivemos um aceleracismo social. Tudo passa por uma perspectiva da aceleração. E eu diria até que nós nos tornamos reféns, sim, reféns. Reféns de uma inteligência acelerada. A nossa mentalidade é de uma eficiência imediata que tenta calcular tudo, que tenta cortar processos, que tenta buscar atalhos, que tenta ignorar envelhecimento e gerir a rotina para que a gente possa, de alguma maneira, evitar qualquer capacidade de dano ou de perdas. Eu conversava com o pastor Michel, algumas pessoas na igreja essa semana, sobre novas gerações, e a gente conversava sobre as questões de como as gerações, às vezes, possuem ambições
grandiosas ou coisas do tipo, mas eu dizia que nós temos que tomar muito cuidado, porque as novas gerações, elas querem alcançar aquilo que os seus pais alcançaram. Só que o problema é que elas não querem levar o mesmo tempo que os seus pais levaram para alcançar o que alcançaram. E por vezes, quando eu trabalhava com jovens e adolescentes, eu percebia que às vezes eu estava lá com um jovem, um adolescente, conversando, e ele dizia, não, eu estou trabalhando muito, e eu já deveria estar em tal posição, porque meu pai, ele está nessa posição. E eu dizia, teu pai, ele tem uma carreira de 30 anos, e você começou a sua carreira há 3 anos, e nós queremos o resultado de 30 anos em 3 anos. E esse tem sido o nosso problema, acelerar as coisas, diluir as etapas, para que de alguma maneira tudo possa acontecer da maneira como a gente espera. Mas qual que é o resultado dessa corrida? Essa é a minha pergunta, qual é o resultado dessa corrida? E a resposta talvez seria muito simples. Primeira delas, uma exaustão espiritual. Nós vemos pessoas que são drenadas com expectativas, e de alguma maneira essas expectativas são confundidas com as suas expectativas com relação a Deus, e de alguma forma a sua espiritualidade começa a entrar num declínio. Outras pessoas passam a viver uma ansiedade crônica, ou quem sabe, um colapso humano inevitável. Porque nós tentamos acelerar todos os processos, alcançando todos os atalhos possíveis, e ainda assim não é suficiente. Mas há um contraste de um pânico contemporâneo. As Escrituras nos convidam para uma sabedoria lenta. Sabedoria lenta. É assim que eu vejo a sabedoria. É assim que eu vejo o processo de Deus de se relacionar com homens e mulheres. Deus, ele não oferece a nós uma inteligência acelerada. Ele oferece sabedoria. E quando a gente fala sobre sabedoria, a gente está falando sobre um processo quase que artesanal. Tem todo o seu processo muito bem estabelecido. A sabedoria, ela promove o desacelerar da alma. A sabedoria, ela faz com que a gente venha contemplar a eternidade de uma maneira diferente. E inclusive encarar nos olhos a nossa própria fragilidade. É isso que a sabedoria faz. Por isso que, ao buscar sabedoria, nós não estamos entrando numa esteira em que os resultados vêm de uma maneira imediata. Nós estamos entrando num processo gradual, no qual pouco a pouco e de maneira muito lenta, algo vai ser produzido em nós, mas essas marcas são profundas e reais. Por isso que quando eu olho para o Salmo 90, eu percebo que esse salmo vem de alguém que faz muito sentido. Porque você tem aqui diálogos com relação à brevidade da vida, você tem diálogos com relação àquilo que é efêmero, aquilo que passa rápido, aquilo que de alguma maneira é superficial, ou até mesmo na nossa linguagem contemporânea, artificial. Moisés, ele sabia muito bem do que estava dizendo. Porque ele não foi alguém que estudou a brevidade da vida como alguém que faz um estudo à distância. Era alguém que conviveu com isso. Moisés passou 40 anos no meio do deserto. Durante 40 anos no meio do deserto, ele viveu com inúmeras mortes. Durante décadas no deserto, Moisés ele viu gerações inteiras morrendo. Ele esteve ali diante do fato de ver a vida começando e a vida findando. E por isso então ele escreve esse texto, essa oração, do ponto de vista de alguém que conhece de fato o que é uma vida breve. Mas ao mesmo tempo ele escreve do ponto de vista de alguém que conhecia a eternidade muito bem. Alguém que sabia muito bem quais eram os aspectos daquilo que era eterno, daquilo que era grandioso e que ultrapassava toda a superficialidade da vida. E é justamente nesse contraste que Moisés ele faz uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Moisés não diz: Senhor, dá mais dias na minha semana. Senhor, acrescenta mais um horário aqui, por favor, porque 24 horas não está dando conta do negócio. Mas ele diz: Senhor, ensina-nos a viver com os dias que temos. Ensina-nos a viver com os dias que temos. E hoje, então, o meu tema está para sermos moldados pela sabedoria. A oração, ela tem a capacidade de promover em nós sabedoria. E a sabedoria tem a capacidade de moldar o nosso caráter. Eu quero trazer aqui, primeiro, eu tenho 2 partes no meu sermão. Então, hoje, tem dia que eu venho com 3 pontinhos, tem dia que eu venho com 4, tem dia que mas hoje eu estou animado, então eu vim com 6. Mas eu prometo que vai ser rápido. Prometo que vai ser rápido. Você vai me acompanhar até o final e vai dar tudo certo. Primeira parte do texto que nós temos aqui é que nós temos 3 princípios para lembrar antes de orar com sabedoria. Para mim, Moisés ele traz aqui uma ideia de que existem pelo menos 3 princípios que nós temos que ter em mente antes de orar. Antes de orar. E depois, 3 princípios para orar. Então, está dividido dessa parte, então eu vou entender que eu tenho apenas 2 pontos, mas na verdade eu estou enganando vocês, eu tenho 6. A primeira questão que me chama a atenção com relação ao texto é que a sabedoria começa quando Deus ocupa o centro. A sabedoria, ela começa quando Deus ocupa o centro de todas as coisas. Então a primeira questão que eu tenho que lembrar é que Deus Ele é antes de tudo e sobre tudo. Não tem como ter uma boa perspectiva a respeito de oração sem ter uma capacidade de entender que Deus ele é antes de tudo e sobre tudo. Moisés ele começa o texto dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Refúgio aqui é casa, morada. O Senhor tem sido a nossa casa eterna. O Senhor tem sido o lugar onde a gente habita. Imagina comigo um povo que vivia em lugares frágeis, de mudanças rápidas, um povo nômade, um povo que tinha suas tendas ali expostas a tempestades, incertezas. E aqui Moisés ele olha para toda essa situação externa e ele diz: Senhor, aqui tudo está a ponto de desabar, mas o Senhor tem sido a nossa casa real. O Senhor tem sido a nossa habitação permanente. As circunstâncias mudam, as gerações passam, os impérios caem, a saúde muda, os relacionamentos mudam, a carreira vai embora, mas Deus permanece. Esse é o princípio de Moisés. O princípio de que pessoas sábias entendem que construir a sua vida em algo que permanece é muito mais vantajoso. Por isso que ele vai continuar o texto dizendo: antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Para pensar nisso. De eternidade a eternidade tu és Deus. Essa semana eu estava lá meditando no texto e eu fiquei pensando nisso. De eternidade a eternidade tu és Deus. Eu sou finito, eu sou limitado. Eu tenho data de fabricação e tenho data de validade. Os dias eles vão passando. E eu sei que uma hora passa. Mas para pensar a respeito de Deus. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele não é infinito do ponto de vista que um dia Ele teve um início e agora Ele vai existir eternamente. O que Moisés está dizendo é que Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. É isso. E a nossa cabeça humana, a gente não consegue entender muito bem isso. A única forma que eu consigo tentar exemplificar isso é talvez se você estivesse assistindo um desfile. Não é no sambódromo não, irmão. Tá com calma aí. Vigia. Você está assistindo um desfile. E de repente, na sua limitação, você vê algo passando.
você vê uma banda passando, você vê uma imagem passando, cartazes passando, e o que você consegue enxergar? Apenas o que é revelado naquele desfile. Para Deus, é como se Deus subisse num helicóptero e ele conseguisse olhar o desfile de cima para baixo. E ele consegue identificar onde começa, onde está o meio, onde está o final. E você me pergunta, onde Deus está? No começo, no meio e no fim. Deus, ele está no começo, no meio e no fim. Não é que Deus sabe o passado, não é que Deus sabe o futuro, é que Deus está. Moisés, ele vai dizer, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor está ali. Ou seja, Deus, ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. E em outras palavras, Deus, ele não é temporal. Ele não se limita ao tempo, ao espaço. Ele é um Deus não tempo. E não tem como a gente entender isso de uma maneira plena. Mas é isso que Moisés está trazendo. As implicações para a gente talvez sejam enormes. E você já entenda muito bem onde eu quero chegar. O nosso futuro, ele é incerto. Mas para Deus não há incerteza. Porque no nosso futuro que nós não estamos, Deus já está. Ele já está lá. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas Deus não apenas sabe do amanhã, mas Deus já está lá no amanhã. Você não sabe como a sua história vai terminar. Mas Deus, ele não apenas conhece o fim da história, mas ele também está lá. Por isso que Jesus, ao olhar para a cruz, ele diz, está consumado. Porque ele já deu o ponto final, porque ele já está ali. Ele sabe como as coisas se encerram. Por isso então que Moisés, ele traz a perspectiva de que a sabedoria então, ela está para entender que Deus ocupa o centro da história. Mas outra questão que Moisés levanta aqui é que a sabedoria ela cresce quando reconhecemos nossa fragilidade. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Lembrar que nós somos temporal e que as coisas às vezes passam. Moisés, ele muda o foco rapidamente aqui no texto. Ele olha para Deus e diz, de eternidade a eternidade tu és. Mas agora ele olha para nós e diz, nós somos pó. Nós somos pó. Versículo 3. Tu fazes o homem voltar ao pó e diz, voltai, filhos dos homens. Nós somos pó. E a imagem aqui por trás disso é como uma matéria esmagada. É um pó reduzido ainda. Nada. É a mesma imagem de Gênesis 3,19, quando é dito, tu és pó e ao pó voltarás. Eclesiastes usa a imagem de vapor, ao falar sobre a vaidade da vida, algo que a gente não consegue pegar. Mas Moisés prefere usar a imagem do pó, que vai, que passa. O texto ele denuncia a maior tolice que a gente poderia ter. A tentativa absurda de construir impérios eternos com uma vida que é pura névoa e pó. No verso 10, Moisés também vai dizer que a nossa vida ela dura 70, 80 anos, e mesmo assim é marcada por cansaço, enfado, porque a vida passa rápida. A pergunta para mim ela é muito dura nesse texto. Porque seria, por que insistimos em agir como se fôssemos o centro da história? Se a nossa passagem ela é como um pó. O mundo nos ensina que nós temos tempo infinito, mas os Salmos nos ensina que nós não temos isso. E é exatamente nessa pequenez que a verdadeira oração brota. De olhar para Deus e dizer, Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, a minha vida ela é tão limitada, e eu preciso da sua grandiosidade, porque o Senhor sempre é e sempre serás. Então nós precisamos também entender a nossa pequenez. Mas a terceira questão que me chama a atenção
é que a sabedoria nos ensina a viver à luz de Deus. Se por um lado ele trabalha todo o texto demonstrando aqui como nós somos pequenos e frágeis e os nossos dias eles passam depressa, por outro lado também ele traz uma outra questão, dizendo assim no versículo 7: pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocastes diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Moisés vai ainda um pouco mais a fundo, dizendo que a nossa fragilidade não é apenas biológica, mas também tem uma dimensão moral. Existe também questões relacionadas à nossa postura diante de Deus. E aqui é uma memória, de fato, de que nós vivemos em rebelião contra Deus e que em algum momento nós nos separamos dele e nós precisamos desse Deus. Então não existe apenas uma limitação em nós por sermos humanos, mas também por sermos alguém que de algum momento da história se rebelou contra Deus e parou de ouvir a voz dele. Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Deus vê aquilo que nós ousamos esconder. Deus, ele conhece os nossos pensamentos mais difíceis. Deus conhece todas as nossas motivações. Deus conhece os pecados mais ocultos. Isso por vezes pode nos assustar, porque a gente olha para Deus e diz: nossa, Deus, ele sabe tudo isso. Mas a grandiosidade de Deus está no fato de que mesmo assim ele faz brilhar a luz do rosto dele sobre nós. E aqui, apesar de ser um texto que demonstra aspectos da ira de Deus, ainda assim demonstra que mesmo diante dessa ira nós não somos destruídos. Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe tudo. E por isso então que a sabedoria ela vem a respeito desses 3 princípios. Primeiro deles, que Deus ele está no centro de todas as coisas. Segundo, que a sabedoria cresce quando reconhecemos a nossa fragilidade. E terceiro, que a sabedoria nos ensina a viver à luz de Deus. Agora, venho na minha segunda parte. 3 princípios para orar com sabedoria. E aqui que vem o meu ponto específico. Porque quando a gente chega no versículo 12, para mim nós temos aqui o centro desse texto. A mudança de rota. Quando Moisés diz: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Primeira questão é que nós precisamos orar para aprender a contar os nossos dias. Orar para aprender a contar os nossos dias. Na língua hebraica, a expressão contar os nossos dias aqui não significa fazer cálculos, ou saber, ou ter uma previsão, uma expectativa de vida, ou coisa do tipo, mas é internalizar a nossa limitação para avaliar o valor com base na escassez. É você olhar para o tempo e perceber, tudo isso é limitado, e eu preciso ter sabedoria para lidar com todas essas coisas. A sabedoria, então, ela não nasce de acumularmos mais dias, mas quando reconhecemos o valor do hoje. Essa é a ideia. E o coração sábio aqui, que Moisés vai trazer, tem de uma literatura sapiencial que mostra que não tem a ver com intelecto, mas é uma prática de viver de acordo com a ordem de Deus e a vontade de Deus no meu dia a dia. A Bíblia ela faz distinções ao longo do caminho, salvos e perdidos, mas ela também faz uma distinção muito importante e precisa: os sábios e o tolo. O tolo, ele vive como piloto automático, como se ele estivesse no mundo infinito. Mas o sábio, ele vive debaixo da consciência constante da sua transitoriedade. O tempo passa. E por isso que o versículo 12 começa com: ensina-nos. Ensina-nos. Sozinhos nós não podemos ter a capacidade de contar os nossos próprios dias. Nós precisamos que de alguma maneira Deus intervenha e nos ajude a olhar para o mundo de maneira diferente. Saber que o fim vem orienta a gente a orar de forma diferente. A consciência da finitude purifica a nossa oração. Purifica a maneira como a gente se relaciona com Deus. Primeiro, quando nós entendemos que os nossos dias são escassos,
que tudo passa e que o tempo passa, nós percebemos que o orgulho, por exemplo, é um péssimo investimento. É um péssimo investimento. Se a gente entende que tudo passa, os nossos dias passam, e você gastar os seus dias, semanas, alimentando rancor, vaidade, discussões eternas, ou até mesmo as nossas orações deixam de ser petições para que Deus valide o nosso próprio ego e passam a ser clamores mais humildes diante de Deus. Deus, eu estou aqui. Então, quando a gente entende de fato que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, nós entendemos que os dias são limitados e eu preciso viver a partir daquilo que Deus está me chamando para viver naquele momento. Mas também nós lembramos que as pessoas ao nosso redor também são como relvas passageiras. Isso nos faz orar com mais intencionalidade. A gente para de adiar o afeto, adiar as relações, adiar aquela reconciliação que a gente tanto espera. Você para de adiar o abraço, o pedido de desculpa, a mesa com a família, o perdão. Se eu tenho a consciência de quem Deus é e daquilo que Deus fez, e que tudo passa, e cada vez mais quando eu entendo que eu preciso contar os meus dias, e que os dias são curtos, eu não tenho tempo para ficar guardando rancor de uma coisa que aconteceu em 1983, às 3 horas, em fevereiro. Não tenho porquê. Porque Deus está fazendo algo dentro de mim. Eu percebo que nas minhas orações, por vezes, e às vezes eu me deparo com essa situação, e às vezes eu e a Marcela, a gente tem alguma desavença em casa, e às vezes eu me pego, na posição falando assim, mas eu não estou errado, ela que está errada. E nisso aqui, ela que tem que pedir desculpa, não eu. Ela fez isso, 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 e eu justifico tudo na minha mente, está tudo certo, bem resolvido aqui, e eu só vou esperar o momento no qual ela vai chegar e dizer, me perdoa porque eu fiz isso, 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 e ofendi o seu ego. E aí então, eu fico de um lado, ela do outro, e de repente, durante o dia, eu vou orar, eu tenho que orar. E eu oro a Deus dizendo assim, Deus, muda minha esposa. O Senhor conhece o coração dela, os pecados ocultos no coração dela, a maldade dela. Muda essa mulher, faz uma obra na vida dela. E aí eu continuo orando. E aí eu continuo orando e digo, Deus, o Senhor sabe que eu também não sou flor que se cheire. E que tem algumas coisinhas aqui dentro de mim que também precisam ser mudadas. Mas à medida que eu continuo orando, eu digo, Deus, quer saber? Está tudo certo com ela. O problema é ser só eu. Eu preciso mudar. E às vezes eu vou chegando ali meio do lado, mão no ombro. Me perdoa. Perdoa porque eu fiz isso, falei isso, não agi da maneira adequada. Os nossos dias, eles são curtos. Nosso tempo é curto. Para a gente não estender a mão e agir com sabedoria para aquilo que Deus está fazendo em nós. Orações, elas moldam o nosso interior. Nosso interior. Às vezes Deus está fazendo algo em nós. Em nós. Por isso, não adie um abraço. Não tenha medo de pedir desculpas. Volta para a mesa da família. Tem espaço para o perdão. Aqueles que vivem com sabedoria tomam decisões sábias. Decisões sábias requerem coragem e é um processo. Orar também, segundo o nosso texto, orar para encontrar satisfação exclusiva em Deus. Nós oramos para aprender a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Mas nós também oramos para encontrar satisfação exclusiva em Deus. Moisés ele vai dizer, volta-te, Senhor, até quando?
tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Eu gosto desse texto. No nosso texto, nessa versão diz: sacia-nos de manhã com o teu amor fiel. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel. Ele pede: sacia-nos. A nossa cultura diz: compre mais, produza mais, seja mais, tenha mais, adquira mais, seja mais eficiente, alcance isso. Moisés, ele chega e diz: Senhor, sacia-nos, sacia-nos, sacia-nos com teu amor fiel, teu amor fiel. A sabedoria não é simplesmente saber administrar melhor o nosso tempo, é saber o que merece o nosso tempo, e principalmente saber quem pode satisfazer a nossa alma. E por isso ele diz: sacia-nos de manhã, sacia-nos de manhã, antes que as vozes do mundo nos digam quem somos, antes que as notificações digam quem eu sou, antes que as cobranças digam quem eu sou, antes que a minha agenda diga quem eu sou, antes que as comparações digam quem eu sou, antes que eu tenha que tentar provar o meu valor, sacia nas primeiras horas do meu dia. Sacia-me nas primeiras horas do meu dia. Orar logo cedo significa priorizar a presença de Deus antes de ouvir as vozes e as demandas que o mundo tenta ditar ao nosso respeito. É começar o dia alinhado com o coração, com a fidelidade de Deus, dizendo: Deus, eu quero viver a partir do Senhor. Uma vida moldada pela sabedoria, ela não começa perguntando: o que eu preciso conquistar hoje? Não é isso. Uma vida moldada pela sabedoria começa perguntando: Senhor, como posso viver hoje satisfeito em Ti? Como que eu posso ter o meu coração satisfeito e moldado por Ti? E nada mais. Nada mais. É isso que Moisés faz aqui. Ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor venha satisfazer com amor fiel, para que todos os dias ele possa sentir alegria, prazer, deleite em quem Deus é. Por fim, ore para entregar a Deus as obras das suas mãos. Ore para entregar a Deus as obras das suas mãos. Diz o último versículo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés, ele começa dizendo o texto que nós somos pó. E quando nós somos pó, tudo que nós tocamos, nós transformamos em pó também. Por isso que confirmar as obras, Deus confirmando e dando estabilidade para as obras das nossas mãos, é como se Deus estivesse fazendo com que as coisas entrassem em ordem da maneira como deve ser, dando estabilidade, firmeza, permanência para aquilo que é frágil, para aquilo que é transitório. Orar para confirmar as obras das nossas mãos não é um pedido egoísta de prosperidade, de sucesso, mas é uma declaração de dependência, dizendo: Deus, se não for pelo Senhor, eu não consigo deixar tudo em pé. Se não for pelo Senhor, tudo vai cair. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, nas obras que eu faço. Isso muda a maneira como nós enxergamos o trabalho, as nossas atividades. Você não precisa estar no púlpito, você não precisa fazer missões transculturais, alimentar aquele que não tem, para que a sua vida tenha significado. Você pode estar criando seus filhos, preenchendo uma planilha que ninguém vai ver, construindo uma casa tijolo por tijolo, literalmente, cuidando de alguém em que ninguém está assistindo, atendendo um cliente que você não suporta, estudando uma matéria inútil que não faz sentido nenhum aquela prova que você vai fazer, ou até mesmo servindo em um bastidor da igreja que você acha que ninguém está vendo, fazendo tarefas aparentemente pequenas, insignificantes.
Mas quando a graça de Deus, ela repousa sobre nós, o trabalho comum pode ter peso de glória. Quando a graça de Deus, ela vem no trabalho mais comum e ordinário da vida, existe densidade de eternidade ali. O que eu faço glorifica a Deus da maneira mais simples possível. Sabedoria tem a ver com isso, de entender que tudo que eu faço, do menor ao maior, tem a ver com a graça de Deus sobre mim, e não sobre a minha força, não sobre a minha capacidade, não sobre o meu domínio. Da mesma maneira que, por vezes, você pode olhar para si e dizer: eu sou melhor naquilo que eu faço. Mas para você eu também tenho uma má notícia, que se a graça de Deus ela se ausentar por 2 segundos, tudo desaba, e nada sobra, tudo se queima, e tudo se vai, porque tudo é pó. Apenas quando a graça de Deus ela está sobre nós, é que as coisas se estabilizam, tem fundamento novamente. Ser sábio é orar com essa consciência, sempre. Quando eu tinha 17 anos de idade, recém-convertido, eu ouvi um pregador dizer algo que eu nunca mais esqueci: não tenha medo de envelhecer, tenha medo de não se tornar sábio. Não tenha medo de envelhecer, tenha medo de não atingir sabedoria. O tempo passa para todos nós, e ele não passa de forma neutra. Sem sabedoria, os anos apenas maturam a nossa amargura por vezes. Nós nos tornamos pessoas que repelem os outros por causa da nossa dor. Contudo, quando há sabedoria bíblica, o tempo nos afeiçoa com a graça de Deus e nós nos tornamos condutores do amor e da graça de Deus todos os dias. Para a Grécia Antiga, a sabedoria era um acúmulo de intelecto e filosofia. Quanto mais divagação e informação atingisse o ser humano, mais elevado ele seria, mais sábio seria também. Para a civilização romana, a sabedoria era um domínio de poder, de lei, de estruturas estratégicas. Quanto mais domínio eu exerço, mais sábio eu sou perante as outras nações. Na cultura pós-moderna, a sabedoria virou sinônimo de viver a própria verdade, correr atrás da validação imediata, acumular as experiências sem nenhum propósito eterno. Tudo se resume ao aqui e agora, e quanto mais prazer eu tiver, melhor eu sou. Mas para Deus, a sabedoria não é uma ideia abstrata, um sistema político, um relativismo moral. A sabedoria é uma pessoa, Jesus Cristo. A sabedoria que Moisés suplicou no deserto, pedindo discernimento para contar os dias e alcançar coração sábio, encontra a resposta perfeita em Jesus. Ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Por isso que alcançar a sabedoria significa se encontrar com Cristo, se encontrar com Ele. E quando Jesus se encontra com a gente em oração, o nosso coração vai sendo quebrado, desfeito e refeito. E é ali que mora a sabedoria de Deus. Que Cristo possa modelar os nossos corações. Que Cristo possa ter encontros reais e marcantes com a gente, ao ponto de olhar para dentro de nós e ver que alguma coisa está acontecendo aqui. Que Ele possa gerar sabedoria no nosso interior e transbordar através de nós com graça, discernimento e amor as pessoas ao nosso redor. Ao nos unirmos a Cristo pela fé, nós não recebemos apenas perdão pela tolice, mas nós recebemos a mente de Cristo e a capacitação do Espírito para vivermos propósitos eternos na história. De oração em oração, de glória em glória, até o dia que você possa encontrar com Jesus face a face, e você possa ver de fato o esplendor de toda a glória e sabedoria de Deus.
Saber viver sabiamente, ser moldado pela oração, por meio da sabedoria, tem a ver com se colocar diante de Deus todos os dias e dizer: Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco. Deus, se não for pelo Senhor, nada aqui sobra. Mas me ensina a contar os meus dias. Senhor, me ensina a ter consciência de fato quem o Senhor é. Me ensina a viver a partir dessa realidade, para que, através da sua graça, as obras das minhas mãos sejam moldadas pelo Senhor.